Olá, bom dia. É, Estou entrando em live é, para falar, né? Concernente as coisas do reino de Deus, né? Concernente as coisas do reino de Deus, né? Como é que o reino de Deus, né? Que o reino de Deus é importantíssimo, né? Nossas vidas, como é importante servirmos a Deus, como é importante adorarmos a Deus, né? E como que devemos servir a Deus, de que maneira, né? E hoje, nesta quinta-feira, nesta segunda-feira, eu já venho agradecer a meus amados e amadas irmãs e irmãos em Cristo Jesus. Sejam todos e todas bem-vindas, né? Sobre um assunto que vamos abordar aqui dentro do tema. O tema que eu estou trazendo é o poder da oração, né? Sobre o poder da oração. Aonde os versículos falam sobre o poder da oração. A Bíblia fala assim, ó. O poder da oração na Bíblia Sagrada. Diz assim a Bíblia, olha, ó. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação. Então, lá em Salmos, no capítulo Salmos, capítulo, não, na verdade, Salmo eu tô até confundindo aqui, não é capítulo, na verdade. É Salmos, número 107, versículo 28 e 30. Diz assim a palavra: Na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que encontravam. Reduziu a tempestade em uma brisa e serenou as ondas sossegaram e eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado, ou seja, ao porto seguro, né? Então, assim, aqui falando sobre o poder da oração. Quando fala em clamar, eles estavam clamando, vocês estavam orando, estavam pedindo, estavam. É uma comunhão nossa com Deus, né? Então, assim, era a comunhão, né? Aqui, eu acho que de Davi, né? Porque o Salmo, quem escreveu foi, na verdade, se chama Salmo de Davi, né? Salmo de Davi. E aí ele clamou a Deus. Clamou a Deus, estava clamando a Deus para o que estava acontecendo naquele momento ali. Então para a gente ter a ideia de como tão grande o poder da oração, quão grande é importante a gente ou que seja católico rezarmos, seja evangélico orarmos, enfim, entre outras religiões, as pessoas clamarem a Deus da sua forma, da sua maneira de clamar a Deus, que né, cada, cada instituição, cada congregação, cada denominação tem sua maneira, sua forma de clamar a Deus. Olha aí o que diz a palavra. E vai mais adiante no Salmo, né? Se a gente for no próximo Salmo aqui, não é nem o Salmo, na verdade. É o livro de Mateus, capítulo 7, agora sim, é livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, diz assim: Peçam e será dado, busque e encontrarão, batam e as portas será aberta. Ó, você vê que peçam. Quando eu tava falando no Salmo 107, é, era clamar, era vendo como é a forma de você pedir a Deus o que você está precisando no momento. Não é nem só quando você está precisando, é no momento que a gente também não está precisando. Olha aí, ó. Peçam. Lá em Mateus já está confirmando, lá em Salmo já está confirmando o que eu acabei de citar aqui, que é peçam e será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta será aberta.
Mateus capítulo 7, versículo 7. Viu o que a palavra do Senhor está nos dizendo? Como é importante o poder que tem a oração. E interessante que tudo que pedimos em oração, Ele nos será dado. Tudo que clamarmos em oração, nos será concedido. Tudo que cremos que em oração recebemos, nos será entregue. Diz assim, e lá em Mateus capítulo 21, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. E tudo que pedirem em oração, se crerem, mas para todos esses pedidos, não adianta só a gente pedir, não adianta só a gente orarmos, né? Não adianta só a gente clamarmos, mas temos que ter o quê? Temos que ter uma simples palavrinha na nossa vida, crermos. Tem que pedir, mas temos que crer. Temos que orar, mas também temos que crer. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem, Mateus, agora é Marcos, capítulo 11, versículo 24. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Então a gente já temos que estar crendo que recebemos. Porque não adianta só eu pedir, né? Eu clamar, eu não crer e eu não acreditar que já estou recebendo aquilo que estou pedindo. Então, nada disso serve, né? Você tem que primeiramente crer. Primeiramente, temos que crer. Temos que acreditar que ali já está acontecendo. Quando estamos orando, já está acontecendo, né? E lá em João, capítulo 14, versículo 13 e 14, nesses dois versículos do capítulo 14 de João, diz assim a palavra: E eu o farei, e vocês, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. E temos que todas essas coisas que vamos pedir a Deus, né? Aqui eu já estou lendo, já estou comentando, né? Na verdade. Então, tudo que nós pedimos a Deus, temos que pedir em nome de quem? Em nome de Jesus. É o nome que é porque a palavra vai dizer que não há nenhum outro nome debaixo da terra, debaixo dos céus ou em qualquer outro lugar que não tenha tanta autoridade como aqui que há no nome de Jesus. Diz assim: Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E vocês pedirem em meu nome, eu farei. Mateus, então ele faz Deus. Agora eu vou dizer uma coisa. Deus ele tem um espaço de tempo. Ele dá um espaço de tempo. Ele não vai assim que eu pedi hoje, não. Eu tenho que crer que já estou recebendo, né? Porque sabe por quê? Porque ele vai provar a nossa fé. Ele vai nos provar na nossa fé. Até onde vai a nossa fé. Porque Deus já sabe até onde vai. Mas vai só nos provar. Assim como ele fez com Adão e Eva no Jardim do Éden, botou a árvore do conhecimento do mal, botou uma prova ali. Botou como se fosse um curso, botou ali como se fosse uma faculdade. Se eles fossem bem nas questões, respondessem bem e tirassem uma boa nota ali, eles passariam e seriam aprovados. Mas eles não quiseram ser aprovados. Então, é assim que é a nossa vida espiritual, nossa vida cristã. E no tema que estou trazendo, lá em João capítulo 14, versículo 13 e 14, diz assim: Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e que o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Porque além de tudo, o nome de Deus é glorificado, o nome de Deus é exaltado, o nome de Deus é reverenciado, o nome de Deus é, é importantíssimo quando vamos pedirmos as coisas em oração. E lá em Marcos, no Marcos capítulo 9, versículo 29, só um versículo diz assim: Ele respondeu: Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Ele fala aqui já em respeito de quando a gente vai fazer a expulsação das energias negativas. Quando ele estava naquele tempo, a gente sabe que a ação lá era diabólica, né? Hoje não.
Hoje são as palavras negativas. Hoje são os pensamentos negativos. Hoje são os maus pensamentos. Lógico, o inimigo de Deus, ele ainda prevalece, mas só que hoje nós sabemos que nós somos o povo da cruz, o povo depois da cruz, o povo da era de Cristo, da era da ressurreição de Cristo. Então, se nós somos o povo da era da ressurreição de Cristo, o inimigo de Deus, ele não pode nos tocar, a não ser que nós demos crédito a ele. Se dermos crédito a ele, ele vai fazer com que a gente seja tocado por ele e aí vai tentar nos arruinar, tentar nos tirar, né, do caminho de Deus. Então, mas se nós não demos crédito, porque ele já está preso, o inimigo de Deus já está julgado, está preso, Jesus já o julgou. Então ele não tem mais poder e autoridade como ele agia no passado. Então, esse anjo Lúcifer, desobediente a Deus, uma espécie de anjo que realmente desobedeceu às ordens de Deus lá em cima, que o pecado começou primeiramente entre os anjos de Deus. Começou lá nas regiões celestes, entre uma das suas criaturas que se tornou querendo ser melhor do que Deus, querendo ser maior do que Deus. Ele não poderia ser, porque ele é apenas uma criatura que Deus o havia criado, espiritual, um mensageiro. Porque os anjos, as pessoas às vezes connotam que eles não existem, mas eles existem sim. Eles são seres de luz, ou seja, espírito de luz, ou seja, ministradores, ou seja, mensageiros. Porque assim como foi lá no nascimento de Jesus, o anjo do Senhor se dirigiu a Maria, né? A Maria, mãe do Filho de Deus. E aí o anjo do Senhor se dirigiu a Maria, né? Então ele se dirigiu em mensagem, né? Para dizer o evento que ela estava sendo escolhida. Então vamos falando sobre o poder da oração. Então todas essas coisas ruins, todas as energias negativas de nosso pensamento, todas as palavras negativas só saem com jejum e oração. Assim diz a palavra do Senhor, lá em Marcos capítulo 9 versículo 29. E lá em Pedro, né, e lá em Atos dos Apóstolos, Pedro vai dizer uma coisa muito importante. Ó. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-se, né? E ele abriu os olhos, e ela abriu os olhos, e vendo, Pedro sentou-se. Então, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 no versículo 40 vai dizer isso, né? E assim, olha, veja só quão grande é o poder da oração. Veja só quão grande é a oração quando clamamos com fé, né? Pedro tinha tamanha fé. Pedro clamava e crendo que ali já estava acontecendo um milagre, né? Então ele fez isso acontecer, né? Fez aquela mulher que estava naquela enfermidade, através da oração, fazer ela voltar. E assim como Davi, né, lá no Salmo, estava passando por aquela situação, ele clamou a Deus e o Deus o respondeu, né? E lá no livro de Tiago, São Tiago, no capítulo 5 no versículo 14 e 16, diz assim: Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e sejam eles sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Porquanto confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem jurados, e a oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha, a oração de um justo, ela tem muito autoridade, né? Chame os presbíteros da igreja. Então, quando precisarmos de oração, nós temos que clamar a Deus. Mas por que ele vai recitar chama? Porque era algo. Não, lógico que era um azeite mesmo, físico. Mas hoje o azeite é importante. Eu não discordo de dos ministérios que usam azeite. Agora eu digo uma coisa:
O óleo aqui na palavra de Deus é a unção do Espírito Santo. Então, chama os presbíteros da igreja, né? Porque pela unção do Espírito Santo, através da vida dessas pessoas, através da unção do Espírito Santo, através da autoridade do Espírito Santo que Deus soprou, a gente pode sermos curados. O enfermo poderá ser transformado. O enfermo poderá receber a melhora. O enfermo poderá estar de pé. Então tá aqui a mensagem, né? E a oração, ela é eficaz, ela tem muito poder. A oração de uma pessoa que ora com sinceridade, com fé, com coração puro, né? E aí o Espírito Santo, aí vai dizer assim, lá em Efésios, no capítulo 6, versículo... Efésios capítulo 6, versículo 18 diz: Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Olha, Efésios está dizendo, e clamando nós em oração a Deus, Deus o responderá à oração da gente, né? Orem no Espírito Santo, ou seja, orem, né? Clamando a Deus, mas sempre pedindo direção ao Espírito Santo. Orem sempre se aproximando dessa força, dessa energia negativa, usando sempre a energia negativa, porque essa energia chamada Espírito Santo é que nos conecta a Deus em oração, porque através do Espírito Santo ele vai só entregando a Deus a oração lá em cima e Deus vai respondendo, né, aqui na terra, né? E aí em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com toda ação de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Veja só o que diz a palavra. Veja só o que diz a mensagem do Evangelho. Veja só o que diz a mensagem do apóstolo Paulo, do livro das cartas de Paulo, do último apóstolo de Jesus, apóstolo abortivo, ou seja, apóstolo adotivo que Deus o adotou. Veja só o que ele vai dizer, né? Se você está ansioso, Paulo vai dizer, olha, não fique com essa, não deixe essa ansiedade tomar conta de ti. Não deixe essa ansiedade tomar conta da tua vida. Mas olha, faça o quê? Ore a Deus, clame a Deus os seus pedidos. E o Deus de paz, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então Deus transformará essa sua ansiedade, essas suas preocupações, essas suas fraquezas, através da oração, através do teu clamor, através do teu pedir, através do teu insistir. Deus o abençoará, Deus o transformará. Então clame a Deus em oração, peça a Deus em oração, e o Deus o mais ele fará. Diz assim a mensagem do Evangelho. Aqui eu estou citando aqui nesta live, nesta manhã, né? Para você que me segue na internet, né? Como eu estou citando aqui, ó. A Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e mente de vocês em Cristo Jesus. Então clame a Deus em oração, busque a Deus em oração, e Ele curará a sua ansiedade, as suas preocupações, Ele curará a tua mente, Ele transformará a tua mente, e será tudo muito mais melhor. E eu vou ficando por aqui, agradecendo a você que está comigo em live. Eu peço desculpa, né, por não estar aparecendo, porque essa mensagem aqui é uma mensagem em áudio, tá? Então eu agradeço a você que permanece comigo, que Deus os abençoe, transforme sua vida, corpo, alma e mente, em nome de Jesus. Obrigado a todos, e eu vou ficando por aqui.
E assim é o que creio. Assim é o que temos que crer. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, em nome de Jesus. Obrigado a você que permaneceu comigo. Só lembrando que eu deixei os versículos sobre o poder da oração, né? Eu vou estar anotando aqui em breve. Você vai poder estar vendo, né? Os versículos que eu deixei. Então você poderá ler, né, sobre o poder da oração, né? Lá em João, capítulo 14, versículo 13, lá em Marcos, capítulo 11, versículo 24, lá em Mateus, capítulo 21, versículo 22, lá em Mateus, capítulo 7, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 7, lá em Salmos 107, versículo 28 e 30, né? E também, entre outros versículos aqui que eu li, Marcos 20, capítulo 29, versículo 29, é, é, Pedro, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, né? Então esses são os versículos que você poderá estar lendo aqui na mensagem do Evangelho, tá bom? Na mensagem aqui sobre o poder da oração. Você poderá ler também em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 16, né? Sobre o poder da oração. Você poderá também estar lendo em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Você poderá estar lendo em Efésios, capítulo 4, versículos 6 e 7, que é o último ensinamento que estou deixando. Então, que a graça e a paz de Deus esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Aqui eu encerro minha live. Fica com Deus e a graça de Deus esteja contigo. Obrigado e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Por aqui eu vou encerrar minha live hoje e obrigado a você que esteve comigo, você que curtiu, em nome de Jesus. Obrigado e amém. Graça e paz.